Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar aqui promovido pelo Tozini Freire Advogados. É bom estar com vocês. Eu sou o Caio Taniguchi, sócio da área previdenciária aqui do escritório, mais de 20 anos lidando com os temas que envolvem as questões previdenciárias. Trouxe hoje aqui, já quero agradecer a presença do Eduardo Milanelli, que já vou deixar se apresentar, para a gente bater um papo super informal aqui, super pragmático, a respeito da gestão da saúde e segurança dos trabalhadores. É um tema que parece antigo, mas não deixa de ganhar desdobramentos e problemas. Por isso que a gente achou super oportuno fazer aqui uma atualização e compartilhar com vocês as principais notícias e novidades relacionadas a esse tema. Eu farei rapidamente aqui uma introdução a respeito do assunto, dar um pouco de contexto geral. O Eduardo depois vai trazer um pouco das principais inconsistências que ele captura no dia a dia das empresas. E ao final a gente vai tentar endereçar aqui algumas medidas que podem ser adotadas ou que devem ser adotadas para tentar reduzir ou mitigar os problemas relacionados à gestão da saúde e segurança do trabalhador. Eduardo, obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Bom estar com você de novo. Por favor, aí se apresente para o pessoal. Legal, bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer estar aqui junto com você em mais um evento. Acho que já fizemos alguns eventos juntos, presencial, né? Esse é o evento virtual que estamos fazendo junto. Quero agradecer ao Tozini Freire pela iniciativa. Acho que os temas que você vai trazer aqui hoje são bastante oportunos, são sofrimentos que as organizações estão passando, alguns desafios aí bastante importantes. Eu sou Eduardo Milanelli, eu sou o CEO aqui da FAP Online, que é mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente, a maior tech de recursos humanos hoje no Brasil. Obrigado aí pelo convite, estamos juntos. Vamos lá bater um papo aí. Legal, Eduardo, obrigado mais uma vez. Só para o pessoal saber a dinâmica, fiquem super à vontade para nos mandar questionamentos via aqui chat ou Q&A. A gente vai tentar, dentro do possível, aqui responder ao final desse bate-papo, né? Mas sem prejuízo, depois a gente vai compartilhar com vocês o link desse vídeo que está sendo gravado e a gente vai já, desde já, permanece à disposição de vocês para aprofundar as discussões relativas ao tema. Mas vamos lá, eu acho que para começar a compartilhar um pouco do contexto geral, do que se trata da gestão em saúde, da segurança do trabalhador, a gente entendeu importante promover esse evento, em primeiro lugar, por conta do aumento significativo dos afastamentos por problemas de saúde mental, né, que se agravaram ou ganharam notoriedade depois da pandemia. Nós vemos ainda muitas dúvidas acontecendo sobre o tratamento que deve ser dispensado a esse tipo de afastamento. É uma doença do trabalho, sim ou não? Isso pode configurar um acidente de trabalho? Sim ou não? Né? Nós temos ainda muita incerteza, seja por conta da falta de uma regulamentação, seja por conta da oscilação do comportamento das próprias autoridades fiscalizadoras. Ora se entende, se presume que é um acidente de trabalho, ora se dá um passo para trás para dizer que não, depende de uma avaliação casuística. Então, esse é um primeiro aspecto muito relevante que já acende uma luz amarela para as empresas terem conhecimento, terem ciência e já fazerem um acompanhamento muito de perto e conseguirem saber como tratar isso dentro de casa. Um segundo aspecto, que por mais que possa não afetar a parte de vocês, diz respeito às enchentes ocorridas lá no Rio Grande do Sul. E por que que a gente traz isso? Porque a gente já é mais um motivo, né? A gente já vê a dificuldade das empresas conseguirem fazer um mapeamento da saúde e segurança dos seus trabalhadores fora do ambiente de trabalho, né? Isso tem uma grande relevância porque nós sabemos que muitas pessoas deixaram de ir para as empresas por impossibilidade, seja do transporte ou por inviabilidade de exercício da atividade no ambiente de trabalho, né? Que sequer tinha energia elétrica. Então, essas pessoas que muitas vezes se deslocaram para ajudar familiares ou ajudar outras pessoas por conta do que aconteceu, acabaram adoecendo, né? Ou ocorrendo acidentes por conta disso. Em que medida a empresa vai ser capaz de comprovar que esse adoecimento, esse acidente que impossibilita para o trabalho no futuro, decorreu de um evento totalmente desatrelado da sua atividade, né? Isso é mais um signo, é mais um sinal de que nós sabemos que culturalmente a empresa, o empregador, o empresário será sempre responsável pela gestão da saúde e segurança das suas pessoas, né? Então é importante a gente criar mecanismos, saber qual é o limite de interferência da empresa nesse controle e quais são as ferramentas que ela pode implementar, o que ela tem que ter dentro de casa para conseguir mapear quando as pessoas se afastam, por qual motivo e se isso tem relação ou não com o trabalho.
um outro aspecto muito importante, que aqui a gente já tinha marcado esse webinar há um tempo, mas a gente sequer tinha falado, né, Eduardo? Isso realmente é a surpresa mais recente que nos preocupa, é o crescimento do número de atestados que as pessoas têm apresentado para exercer o trabalho em home office, né? Nós não temos um atestado de incapacidade para o trabalho, mas é uma incapacidade para o trabalho no ambiente da empresa. A gente vai aprofundar isso aqui, certamente o Eduardo vai trazer alguns exemplos práticos e eu também. E para finalizar, a gente sabe do incremento de fiscalizações da Receita Federal para a cobrança do adicional do RAT, né, em relação à exposição a agentes nocivos, principalmente os químicos e principalmente o ruído. Isso muito por conta do relevante incremento do número de benefícios previdenciários, aposentadoria especial, que tem sido concedido recentemente. Então, também a gente vai explorar isso aqui com um pouco mais de profundidade. Então, nesse contexto geral, você quer fazer algum comentário inicial, Eduardo? Bom, já vou começar te provocando aqui. Você sabe que meu papel aqui é te provocar, né? Bom, primeiro eu acho que assim, eu acho que super bacana os temas são bastante pertinentes. O que hoje na área de saúde das organizações mais vem sendo solicitadas é com relação a este item que você traz, essa condição de ter um atestado médico para desenvolver atividades em home office. E aí, eu tenho um contato muito maior com as pessoas de recursos humanos e com o pessoal da área de saúde ocupacional das organizações. Então, chove perguntas nesse sentido, né? E é muito interessante porque há pouco tempo, até comentei contigo outro dia, poxa, queria fazer uma customização no sistema. Para quê? Para receber atestado médico de home office. Eu falei, como assim? Afastamento do trabalho para o home office. Atestado médico é atestado médico, né? Se está incapaz para o trabalho, está incapaz para o trabalho. E aí eu já quero te provocar como que o jurídico enxerga o atestado médico para uma designação para um trabalho em casa, mas não na empresa, né? Como é que é isso juridicamente, né? Então, eu acho que é super pertinente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje vão se identificar com isso, que isso vem sendo uma constante em todos os nossos clientes. É impressionante como este assunto bombou, principalmente nos últimos 2 meses. Porque há muitas empresas estão fazendo um movimento de ir voltando, então elas foram voltando aos poucos, pós-pandemia, ficou todo mundo em casa, depois começa a voltar uma vez por semana, 2 vezes por semana, depois faz um trabalho híbrido, tem empresa que mantém o home office para algumas funções, tem empresa que tem política, tem empresa que não tem uma política de home office bem definida, e aí eu queria que você trouxesse o lado jurídico dessa história para dar um pouco mais de segurança jurídica para os empregadores aqui do nosso país, né? Boa, Eduardo. Excelente provocação. A gente está tentando encontrar um caminho de segurança, né? A gente ficou realmente super assustado com o tema quando chegou a primeira vez. Um tema, a primeira vez que eu ouvi e li foi lá em 2023, mas agora é simplesmente assustador a quantidade de demandas que nós temos relacionadas ao tema. Eu vou tentar aqui compartilhar um pouco da perspectiva previdenciária do que a gente tem hoje, de quais são as inconsistências ou incoerências nessa questão. Né? A gente hoje, a premissa clara eu tenho um atestado, ele geralmente, eu deveria ser, de incapacidade para o trabalho. Então, a pessoa apresenta um atestado dizendo por qual motivo e por quanto tempo ele não pode exercer a sua atividade. Então, nos assustou, nos causou muita estranheza, para dizer o mínimo, quando a gente recebeu um atestado para a pessoa dizer que ela está capaz para executar o trabalho, mas em casa, não no ambiente de trabalho. Porque isso é híbrido, né? Eu estou incapaz, mas peronomútil. Incapaz, mas não para ir até a empresa. Estou capaz para exercer minha atividade dentro de casa. Por que eu digo que é incoerente e incompatível? Porque o atestado, em tese, ele vai certificar que eu sou incapaz para o trabalho. Eu não posso exercer a minha atividade por conta disso. Então, é incoerente dizer que eu recebo um atestado, autorizo que a pessoa não apareça na empresa, mas eu continuei exercendo a mesma ingerência, exigência dessa pessoa na sua casa. Então, nós temos um problema, primeiro problema jurídico, né? Se eu declaro no E-Social para qualquer autoridade fiscalizadora que eu recebi um atestado de incapacidade, eu não consigo dizer que essa incapacidade é relativa, que ela vale, mas vale para o trabalho em casa. Na mesma medida, acho que o seu ponto aqui é ótimo, né, Eduardo? Muitas vezes a gente começa a ter problema por uma ausência de uma política clara da companhia
sobre qual é a sua política de trabalho presencial, remoto, se ela vai ser exclusivamente ou vai ser híbrida. E até para as empresas que possuem, isso acaba gerando um problema. Por que que eu vou tratar de forma excepcional o Caio, né, que me apresentou um atestado em relação às outras pessoas que continuam exercendo a mesma atividade, nas mesmas condições, e nem por isso existe uma patologia, existe uma doença, um acidente de trabalho vinculado a esse tipo de configuração, de atestado, que é apresentado por uma pessoa. Então, ela gera de cara um problema jurídico, um problema de gestão de pessoas, de RH, que pode gerar uma grande inconformidade por parte das pessoas que vão para o trabalho. Ou seja, a gente sabe que a comunicação, que a gente brinca aqui, a conversa do cafezinho do corredor, né, está acontecendo. Então, uma pessoa que conseguiu um atestado, certamente apitou para outra aqui, e as pessoas também estão buscando perante os seus médicos, principalmente os psicólogos, esse tipo de atestado. Acho que aqui uma premissa importante também, Eduardo, de que hoje já existe um reconhecimento de que um psicólogo pode sim emitir um atestado, mas é um atestado de incapacidade ou de capacidade para o trabalho. A gente não entende hoje que é pertinente, que é cabível ou aceitável, na perspectiva previdenciária, alguém que vai se afastar do ambiente de trabalho para manter o exercício da atividade em casa. Então, a gente acha que existe um problema. Agora, vamos lá. Pergunta é, Caio, o que a gente faz com isso? Eu afasto ou não afasto? Eu deixo ou não deixo? Sempre tem um problema, né? Nunca tem uma resposta binária, que é tão fácil. Porque o problema de não afastar essa pessoa é que, eventualmente, ela pode ter um agravamento dessa condição mental, da saúde mental, decorrente da não aceitação da recomendação médica para exercer o trabalho exclusivamente em casa. Isso pode gerar uma depressão, pode gerar um burnout. Então, a gente está dizendo o seguinte: a nossa resposta hoje nua, fria e crua não é motivo para afastamento. Se a pessoa quiser se afastar, ou você vai ter uma recomendação complementar do seu médico do trabalho da empresa para dizer que, com base naquilo, a pessoa está incapacitada para o trabalho e tem que se afastar, ou então que ela vai continuar exercendo a sua atividade. Mas ela continuando exercendo a atividade como sempre existia, a empresa terá que fazer um acompanhamento mais próximo para evitar que aquilo vire de fato um quadro de saúde mental agravado, que geralmente pode levar, sim, aí ao afastamento do trabalho por incapacidade. Consegui ser claro, Eduardo? Tem algum comentário complementar do seu lado? Não, foi bastante claro, né? Eu só queria explorar um pouquinho mais a questão. Desculpa a minha Vamos insistência, lá. mas vamos lá. Mas assim, tem um ponto que ainda me incomoda, que é assim, né? Fazer um laudo, e eu estou recebendo vários atestados associado a algumas orientações de psiquiatra, de psicólogos, muitas vezes de médicos, tá? Clínicos mesmo, orientando para fazer o trabalho em home office. E, inclusive, muito curioso, especificando a quantidade de dias, do tipo 90 dias, 120 dias, 45 dias. E aí, assim, eu só chamo atenção, o que me chama atenção é, primeiro, né, como definir o critério para a questão do tempo? Me traz uma preocupação, porque muitas vezes, né, se está associado a uma patologia, a pessoa deveria estar num processo de tratamento. Se isso faz parte de um processo de tratamento, até faria sentido, mas muitas vezes a pessoa simplesmente faz um acompanhamento terapêutico. Ela tem lá uma terapia uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, enfim, cada um dentro da sua história. Mas ele precisaria ter, no caso, o que eu percebo, uma motivação para poder definir a questão do tempo, e isso traz uma preocupação. E para os médicos, eles ficam numa situação bastante complicada, né? Como você disse, quer dizer, se há um agravamento e eu não respeito aquilo, eu posso ser penalizado como empresa, mas também, se ele está em casa e há um agravamento, também não diz que abranda o fato de eu ter permitido trabalhar à distância em home office, porque, no final das contas, um atestado médico definindo uma limitação de capacidade laborativa, ele deveria ficar ausente do trabalho, né? Então, assim, eu não sei, a questão do tempo é uma coisa que me preocupa muito, porque tem tempos curtos, de 45, 60 dias, mas tem tempos longos, sabe? De 120, 180. Então, eu queria saber, assim, tem alguma interpretação com relação a isso? Ou então, enfim, eu queria entender um pouco o que você Boa, acha Eduardo. sobre isso, tua opinião sobre isso, porque as empresas ficam numa dúvida, inclusive na hora de lançar aqui.
eu vou lançar o atestado ou não vou lançar o atestado? Deu para entender? Porque se eu lanço o atestado, ele abastece a folha. Vou pagar benefício ou não vou pagar benefício? Mas ele vai marcar cartão, ele vai ficar em home office, ele vai marcar, né? Então, assim, muitos até não marcam. A gente sabe que muitas vezes pode ser um profissional que não que tem uma característica diferente, é um gerente, é um diretor, é um superintendente, enfim, um coordenador, sei lá. Às vezes não marca o cartão todo dia, mas ele loga, ele entra, ele tem evidência que ele está no Teams fazendo reunião, está mandando e-mail, enfim, tá usando aí as mídias digitais para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, eu queria... essa interpretação do tempo me traz algumas estranhezas aí nesse processo. Boa, Eduardo. Partilho da sua incomodação. A gente não vê fundamento nem científico, apesar de não estar longe da minha área de atuação, causa muita estranheza. Mas isso nos leva a uma outra constatação, que não é recente. A gente sabe que médico, perito do INSS, muito juiz que lidar com demanda de benefício previdenciário, entende que ele tem que fazer justiça social, né? Que ele tem que proteger as pessoas a qualquer custo. Isso não necessariamente reflete uma incapacidade para o trabalho. A gente vai tratar depois disso na questão da aposentadoria especial por ruído. Tá Né? Vou bom? antecipar aqui, eu escutei, nunca mais, não deixo de repetir o que escutei de um juiz estadual que dá um monte de curso de aposentadoria especial, de como preencher o PPP para obter a aposentadoria especial. Ele começa o Uhum. evento dizendo que cada aposentadoria especial concedida é uma família protegida. Falou, bom, a partir daí, se esse é o racional, esquece. Não vou mais discutir configuração de nocividade, de validade e eficácia ou não de EPI. Se é uma questão social, pura e simplesmente, nem precisa mais de advogado, não tem mais o que discutir olhando para a norma. A mesma coisa nessa atual situação. A gente não pode fechar os olhos e entender que não existe um problema de saúde mental, né? Mas que tem se agravado por uma série de razões. E uma delas é uma percepção equivocada e distorcida dos profissionais que atuam nessa área, entendendo que as pessoas precisam mudar um pouco da sua rotina a qualquer custo, a qualquer preço, sem entender qual é o impacto disso para a empresa, né? Sem entender qual é o impacto disso para as outras pessoas que estão na mesma empresa. Eu não vou chamar isso de mimimi, longe de mim, nem de frescura, porque a gente sabe que isso existe, tá? Só para deixar claro. Mas juridicamente falando, é inaceitável que eu chame isso de atestado, né? Um atestado para a gente ou eu vou certificar que a pessoa é capaz ou incapaz para o trabalho, aí sim eu tenho uma vinculação de tempo, porque eu tenho dado científico, estatístico, que justifica que, a partir daquela patologia, daquele fato, daquele problema, a pessoa precisa se afastar do trabalho por tanto tempo. X, Y, Z tempo. Aí quem vai dizer é o médico, ou particular, ou o médico do trabalho. Então, a minha Perfeito. incomodação hoje é a falta de sustentação prática, de fato, ou jurídica, ou até mesmo científica, que me permita chamar isso de atestado. Ou, muito bem, como você colocou, Eduardo, se é um atestado, eu vou tratar como um afastamento. E a pessoa Perfeito. não poderá exercer a sua atividade, mesmo que dentro de casa. E a pessoa vai passar a receber benefício previdenciário. A questão é que muitas vezes a pessoa não quer receber benefício previdenciário porque tem uma redução da sua remuneração. A pessoa fala: Exato. não, 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 não. Eu estou bem, eu só estou mal para ir para o trabalho. Em casa eu estou ótimo, vou desempenhar o mesmo trabalho. Não, para lá. Ou você é capaz ou incapaz de exercer a atividade que foi contratada com você. E no seu contrato está dizendo que você vai aparecer 1, 2, 3, 4 ou 5 dias da semana no ambiente de trabalho. Perfeito. Tem muito pertinente. Esse assunto da saúde mental, eu só vou explorar mais um pouquinho, tá? Vou só para uma provocação. Outra questão que eu vejo muito as empresas trazerem, médicos principalmente, equipe médica, as equipes médicas corporativas. Eduardo, lá na minha empresa a gente montou um programa de saúde mental. Então, tem acompanhamento com assistente social, com psicólogo, com psiquiatra, com médico do trabalho, enfim, é extremamente sigiloso, a pessoa faz aquilo à distância, voluntariamente, a hora que ela quiser, tem agenda durante 10 horas no dia, ilimitado, e os funcionários muitas vezes não adotam o programa da empresa, mas lá no plano de saúde continuam fazendo as suas terapias, tratamento com psiquiatras, enfim, mas não aderem ao programa da empresa. E aí vem sempre um questionamento, que agora eu vou aproveitar o jurídico aqui. Eu posso convidá-lo para participar do programa de saúde mental da empresa, sabendo que ele sinistra assistência médica, né, o plano de saúde,
e ele não participa do nosso projeto de saúde mental? Difícil essa Boa. pergunta? Todas as perguntas que mesmo são sempre difíceis, né? Sempre que a gente lidar com um tema novo, que tem uma sensibilidade jurídica e social muito grande, a resposta vai ser de bate-pronto do que a gente tem hoje, né? A gente nunca sabe, tem oscilado muito, tanto entendimentos como posicionamentos dos órgãos fiscalizadores a respeito desse tema. Mas eu vou partir da premissa de que uma vez que o empregador é obrigado a fazer a gestão da saúde e segurança dessa pessoa, sob pena de lhe ser imputado o descumprimento das normas de saúde e segurança, sob pena de ser taxado como alguém que não se importa com problemas que hoje são incontroversos, que de fato existem, a gente tem sempre recomendado que a empresa deve, dentro dos limites da LGPD, do acesso às informações, promover ações que minimizem os afastamentos, sejam por doença ou acidente de trabalho. Ou seja, se eu consigo fazer, se eu sou eficaz, se eu sou capaz de fazer um acompanhamento individualizado ou por grupo aqui de empregados, de pessoas, que me indiquem que ela tem necessidades relacionadas à saúde mental, não tem por que a empresa promover ações nesse sentido e oferecer o máximo possível que essa pessoa faça uso de todas as ferramentas que lhe são disponíveis. No mínimo, o empregador vai ter um bom argumento para dizer que sempre adotou todas as medidas capazes de evitar a configuração de um acidente de trabalho ou de uma doença do trabalho. Que se a pessoa não quis fazer uso, foi uma decisão individual, uma decisão dela própria. Agora a gente pode forçar, pode obrigar que a pessoa participe? Não, porque obrigar, inclusive, pode piorar, né? Vai dizer que ela teve um assédio moral porque a empresa, de alguma forma, publicizou que eu sofria um problema de saúde mental. Então, quando ela Legal. promove isso, pode gerar um outro tipo de problema. Então, é legal, mas sempre com os cuidados. Aí o pessoal da área trabalhista vai conseguir ajudar muito nessa discussão. Ótimo, muito obrigado. Acho que Boa. agora a gente podia ir para a área de segurança um pouquinho, aproveitando o nosso tempo aqui, Vamos falando um lá, Eduardo. pouquinho aí sobre Fala das aposentadoria. inconsistências. Fala, Vamos fala o que falar um você tem pouquinho. encontrado na prática aí. Vamos lá, eu acho que esse é um outro desafio, já que a gente falou um pouco de saúde ocupacional, saúde mental, falar um pouco de engenharia de segurança, higiene ocupacional, ergonomia, enfim, eu acho que falar um pouco de segurança do trabalho, eu acho que é um ponto bastante importante. Eu acho que depois do advento do e-social, nós temos uma necessidade, né? Ou nós sempre tivemos, talvez agora o olhar é um pouco diferente, porque como o dado está disponível para o governo na medida que eu abasteço a informação na plataforma, o e-social já recebe as informações de perigos e risco, e isso traz pode trazer uma insegurança jurídica para as organizações. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a qualidade do dado. Então, assim, primeiro ponto, né, que nós vivemos numa geração, né, a geração Z, uma geração milênio, enfim, uma geração muito rápida, muito prática, que quer as coisas de uma forma voando, e que é uma geração que não gosta de fazer trabalhos repetitivos. E muitas vezes, quando você vai abastecer, você vai sair da esfera do papel para a esfera digital, não tem jeito. Quer dizer, eu tenho que pegar dados, né, que antes eram em documentos em papel, né, seja lá no LTCAT, no PGR, né, no PCMSO, e tenho que abastecer para dentro de uma plataforma. E as pessoas, por uma questão talvez de praticidade, né? Meu pai diria preguiça, né? Meu pai diria preguiça. Eu simplifico as coisas. Então, o que eu vejo muito acontecer, inclusive em processos de fiscalizações de empresas que foram autuadas e que a gente foi identificar, falou, mas por que a empresa foi autuada? Ah, então, existia avaliação quantitativa de um determinado agente. Tá? Imagina, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, simples. Tinha uma avaliação quantitativa de ruído, e era 76 decibéis. E eu resolvi que, pronto, para 76 está abaixo do nível de ação, que é 80, então eu vou colocar avaliação qualitativa, porque se eu coloco qualitativa, eu não preciso abastecer, que é 76, quem fez a avaliação, quem foi o engenheiro, qual o número do CREA dele, qual o número do CPF dele, né? Quem foi a empresa que executou o trabalho, qual a metodologia que eu usei para fazer a avaliação. Tem uma série de dados que eu preciso imputar dentro da plataforma, que eu preciso mandar essa informação para o governo. Né? E essa informação também, além de eu mandar para o governo, ela precisa formatar os meus documentos, PGR, LTCAT, PCMSO. E aí,
nesta simplificação, uma avaliação que era quantitativa para efeito de E-Social virou quali. E quando ela vira qualitativa, né, Caio, eu estou lá baixando no gov.br meu PPP e identifico que o meu ruído é qualitativo. Se o meu ruído é qualitativo, eu tenho direito à aposentadoria. E se você não sabe, se eu não sei se era 70 ou 90, eu vou requerer o meu direito. E aí, né, as pessoas vão até Ministério Público, né, levam aquele documento e requer ali uma aposentadoria especial porque diziam que estavam expostos acima de 85 decibéis. Então, é só um exemplo, tá? Mas é um exemplo que aconteceu em muitas empresas, esse é um ponto importante, em muitas empresas, não só por ruído, mas por N tipo de agentes, né? Que agentes químicos, físicos, biológicos, todos eles. E que é uma preocupação, quer dizer, se eu quero ter um output de qualidade numa plataforma digital, eu preciso ter um input qualificado. Ah, é dolorido fazer a implementação a primeira vez. Sempre é, né? Mas é preciso, precisa-se fazer de uma forma correta, coerente, e às vezes as pessoas estão tentando simplificar, mas não sabem o impacto que isso pode trazer para a organização. Nem sempre aquilo que é mais fácil, né, na execução do trabalho é o melhor para a organização. Então, a gente precisa estar muito de olho nessas questões, né? Então, chamo a atenção para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho, primeiro que é a questão da insalubridade, e eu queria só trazer a questão da insalubridade e a aposentadoria especial. Hoje eu transito muito próximo dos profissionais de recursos humanos, até porque nós estamos hoje dentro do grupo LG, Lugar de Gente, é uma tech de RH, então hoje eu converso muito com muitas pessoas de recursos humanos. Antes a gente conversava só com o pessoal de SESM, saúde, segurança, higienista, ergonomista, hoje eu converso muito com RH. E hoje eu tenho uma certeza, não é que eu tenho, eu acho, não, eu tenho certeza. 80% dos RHs entendem que tudo que é insalubre tem direito à aposentadoria especial. 80%. Eu estou chutando baixo. Eu estou chutando, hein? É uma constatação. Eu estou chutando baixo. Por quê? Porque sempre foi assim. Dentro dos sistemas de folha, normalmente, você criava um critério. Paga insalubridade? Paga. Paga aposentadoria especial. Não paga insalubridade, não paga aposentadoria especial. E uma legislação não tem nada a ver com a outra, né? E a questão do ruído fica mais crítico ainda. Já vou trazer à tona isso, porque eu acho que esse é um ponto que chama a atenção de muita gente. Muita gente entende que tem uma decisão, né, no STF sobre a aposentadoria especial, que independente de estar exposto a ruído e receber protetor auditivo, ter um PCA, fazer o controle da audição, não tem ninguém com perda auditiva, tem que se pagar os 6% da folha de pagamento para efeito da aposentadoria especial pelo agente ruído, né? E aí, né, por que chama atenção? Porque se a regra é eu não pago a insalubridade, a discussão começa assim, olha que maluquice, como eu não pago insalubridade por ruído, tá certo? Por que eu vou recolher a aposentadoria especial? Porque essa é a dúvida. E, na verdade, não tem relação uma coisa com a outra. O que a legislação da insalubridade, a NR15, não tem nada a ver com o decreto 3048 lá, quando se fala sobre aposentadoria. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa decisão do Supremo, qual o entendimento jurídico sobre isso, que eu acho que é super importante, porque hoje a gente vive num misto. Tem empresa que paga, tá? Acima de 85 decibéis, faz um recolhimento de 6%, e a gente tem muitas empresas que não pagam, tá? Então, eu queria que você trouxesse para a gente aí o aspecto jurídico e o entendimento, muitas vezes equivocado, dos RHs com relação... eu sei que a argumentação jurídica é complexa, mas eu queria que você trouxesse à luz esse assunto para a gente. Pô, legal, obrigado pela provocação, Dani. Muita coisa, né? Vou tentar ser super objetivo aqui, sem prejuízo de a gente aprofundar o que vocês quiserem. Deixa eu comentar rapidamente a questão do qualitativo e quantitativo. Isso realmente é um problema que a gente imaginou que não acontecesse, mas acontece com muita recorrência. Pelo menos desde 2020, com o decreto 10.410, que alterou o 3048, hoje não deve existir uma avaliação meramente qualitativa, mesmo dos agentes que a gente por muito tempo entendeu que bastava uma avaliação qualitativa. Então, hoje é poder dever das empresas
efetuarem uma realização de uma avaliação quantitativa sempre que for possível. E quando é que é possível e interessante? Sempre que eu tenho limites de tolerância previstos em normas nacionais e internacionais. O que é o limite de tolerância? É o nível de exposição daquela pessoa a partir do qual se presume que gerará um prejuízo para a saúde. Então, se eu tenho esses fatores, esses dados objetivos, eu, empregador, sou obrigado a entender qual é o agente nocivo e se aquela exposição acontece dentro do limite de ação, a partir do qual preciso me preocupar, e sem ter uma extrapolação do limite de tolerância, a partir do qual preciso cuidar daquela pessoa para evitar que ela adoeça ou se acidente. Então é super preocupante, né, Eduardo, saber que ainda tem empresas ou não sabendo que isso é obrigatório, ou dando um jeitinho, imaginando que isso vai de alguma forma ali favorecer. É importante que todo mundo saiba. É verdade que saúde e segurança foi um tema que, por décadas, passou despercebido pelos órgãos reguladores, né, e fiscalizadores. A gente dificilmente teria um questionamento a respeito do tema. Hoje, a gente começa a olhar demandas de 5 anos atrás, pelo menos, e as empresas não têm documento, não têm histórico. Porque é verdade que, culturalmente, a gente se preocupava até a página 2, página 3. Então, e é verdade que ainda existia uma pouca comunicação dentro das empresas. Sempre foi uma questão que ficava adstrita à área de saúde e segurança. Os jurídicos não sabiam, não tinham acesso, ou não, também não se preocupavam. Então, o primeiro recado é: esse é um tema multidisciplinar, que se os jurídicos trabalhista, previdenciário, tributário não tiverem acesso, certamente estou deixando alguma janela de risco aberta. E o risco nunca é pequeno, né, Eduardo? Depois você pode dizer o tamanho dos riscos que você tem encontrado. E também é muito recorrente essa falta de compreensão da diferença entre insalubridade e a concessão da aposentadoria especial. Como você muito bem colocou, Eduardo, as legislações são completamente diferentes. É verdade que existem algumas similitudes, né? Porque ó, o princípio dos dois é a exposição a agente nocivo. E, de alguma forma, existe uma compensação que a pessoa recebe, ou da empresa, ou do INSS, por conta disso. Mas a verdade é, a lista que dá direito à insalubridade não se conversa, muitas vezes, em absolutamente nada com a lista que dá direito à aposentadoria especial. A metodologia de quantificação da exposição pode ser completamente diferente, como acontece, por exemplo, em relação ao ruído. O ruído em relação à insalubridade, eu vou olhar para a NR15. Quando eu falo em aposentadoria especial, eu tenho uma metodologia diferente, que é NHO 01, que a Isso. Receita já cravou o entendimento de que, por quê? Ela é mais conservadora, ela é mais benéfica para as pessoas. Então, Sim. só a partir daqui a gente já vê que são coisas que não necessariamente se conversam. Consequências, bases completamente diferentes. Em muitos casos, eu posso ter similitude. O fato de pagar insalubridade também gerou, mas Isso. não quer dizer que elas sejam totalmente indissociáveis, tá? Ainda é uma verdade que não se sustenta. Então, por isso que é necessário uma análise casuística e dissociada. Tu pode dizer melhor do que, né, Eduardo? Existem laudos diferentes. O laudo de insalubridade é um laudo diferente, tecnicamente falando, de aposentadoria especial, Total. né, de Total. recomendacional do RAT. Então, vamos falar rapidamente do ruído, né? Acho que muitos de vocês que estão aqui já conhecem o tema, mas é sempre bom a gente repisar e deixar todo mundo na mesma página. Então, já há muito tempo, né, no final de 2008, 2009, o STF foi demandado analisar qual o tema. Se ele queria saber se a mera declaração de eficácia dos EPIs, que a empresa faz no PPP, né? Vamos lembrar, o PPP é o documento que a empresa declara qual é o meu cargo, qual é a minha função, a quais agentes nocivos eu estou exposto, em que nível de exposição, e se a empresa me concede um EPI que neutraliza ou elimina a nocividade. Então, a empresa é uma fotografia de cada pessoa, é o PPP. Então, o STF foi provocado para dizer se aquela mera declaração de eficácia do EPI basta para afastar o direito à aposentadoria especial. Porque as pessoas batiam na porta do INSS, o INSS olhava só para o PPP. Falou, pô, será que faz sentido negar ou conceder só com base no que está aqui? O STF fatiou essa decisão em dois pedaços. Ele fez uma análise para os agentes nocivos em geral e fez uma análise especial, específica para o ruído. Para os agentes nocivos em geral, o que falou o STF? Eu vou adotar a presunção de que a informação da empresa basta para afastar o direito à aposentadoria especial, que reflete a realidade. Mas, obviamente, se alguém fizer uma prova em sentido contrário, né, de que aquela informação não é verdadeira ou de que para ela não se aplica, é claro que a pessoa vai ter direito à aposentadoria especial. Mas então ele adotou uma presunção que a gente chama de relativa em favor das empresas ou em desfavor das pessoas. Em relação ao ruído, ele fez exatamente o contrário. Por quê? Ele entendeu, com base nos estudos que ele recebeu, que o ruído
pode gerar problemas auditivos e também potencialmente problemas extra-auditivos. Ele entendeu que, a depender do nível de exposição, as pessoas podem ter problemas de órgãos, ossos e até psíquicos, depressão, perda do sono, diabetes, de alguma forma vinculada ao ruído. E como as empresas sempre divulgaram, que sempre concederam EPIs auriculares, falou, opa, não, para lá. Se você só concede EPI que protege o ouvido, nunca se preocupou com os potenciais efeitos extra-auditivos, eu, STF, não posso aceitar a sua mera declaração como elemento suficiente para afastar a aposentadoria especial. Então, o que disse o STF? Em relação ao agente nocivo ruído, a mera declaração de eficácia do EPI não afasta o direito à aposentadoria especial. Por que é importante vocês gravarem isso? Porque em momento nenhum o STF disse que não existe EPI eficaz para o ruído. Ele só disse que a mera declaração de eficácia não basta. Não quer dizer que o empregador não tenha direito, barra obrigação, de mostrar que, além de declarar que o EPI é eficaz, que ele de fato é, tanto para proteger a audição, como os potenciais efeitos extra-auditivos. Por isso é que, hoje, para todos os nossos clientes que estão aqui no escritório, a gente hoje defendeu para aqueles que foram autuados, para, quando a empresa consegue demonstrar que ela concede um EPI que neutraliza todos os potenciais efeitos nocivos, auditivos e extra-auditivos, não existe motivo nenhum para que essa pessoa tenha direito à aposentadoria especial. E, consequentemente, não tem por que a empresa pagar o adicional do RAT. A insalubridade, aqui em relação ao agente nocivo, vai na mesma linha, com uma diferença de dosimetria do critério adotado do nível de exposição. Então, não existe presunção aceitável de que basta existir o ruído no ambiente de trabalho acima do limite de tolerância para a pessoa automaticamente receber insalubridade, aposentadoria especial e a empresa pagar o adicional do RAT. Pagar, Eduardo, aqui não é uma solução que resolve o problema. Pior, né? Ele vai na contramão de mais de 90% das empresas do país, que depois pode ser um tiro no próprio pé. Porque, vamos lá, bate na madeira, a gente vai ganhar essa discussão em algum momento. O que pode dizer o INSS? Opa, estou vendo que algumas empresas declararam que, por mais que tivesse o EPI eficaz, a pessoa tinha direito à aposentadoria especial. E a empresa até pagou o adicional do RAT. Mas o que vai dizer ao INSS? Você me obrigou a conceder um benefício indevido. Ação regressiva para você me devolver todos os benefícios que eu fui obrigado a conceder de forma indevida. Ou seja, essa é uma discussão que ainda vai longe. Volta. A gente está na fase administrativa, já tem poucas ações no Poder Judiciário, mas isso vai ganhar ainda mais muita discussão, muita relevância, e a gente espera que tenha uma maturidade para, quando voltar no STF, a gente ter uma discussão qualitativa muito boa, né, Eduardo? Quer fazer algum Legal. comentário em relação a Eu quero fazer só um comentário que eu acho que é uma preocupação muito grande com relação a essa fiscalização da Receita Federal em cima desse recolhimento da aposentadoria especial. Então, assim, hoje, dos processos que a gente acompanha, alguns nós acompanhamos juntos, né? A menor autuação foi de 8 milhões e a maior, mais de 60 milhões. Então, assim, é uma preocupação, as empresas precisam ficar muito atentas a isso. Os eventos do E-Social não estão sendo enviados por acaso. Esse processo de fiscalização dos eventos do E-Social está bastante intenso, né? Eu estou vendo também muita empresa sendo autuada pela não emissão da CAT em 24 horas, né? Um dia útil aí. Então, nunca houve autuação por não emissão de CAT e agora a gente está vendo as empresas sendo autuadas pela não emissão de CATs. Então, assim, eu acho que uma atenção muito especial a isso. Então, a partir do momento em que hoje você manda um funcionário para a Previdência Social, ele é concedido a ele um benefício 91. Se você aceita o benefício 91 e não faz um recurso previdenciário, necessariamente você deveria ter aberto uma CAT para aquele trabalhador, e muitas vezes isso não é executado, né, nessa estrutura, e as coisas não casam, e hoje a Receita já está pegando esse descasamento nesses processos junto às empresas. Então, um ponto de atenção bastante importante, né, sabendo que, inclusive, esses benefícios 91 concedidos, né, de um afastamento previdenciário impactam no FAP, diretamente no sinistro do FAP, né, das empresas. Então, eu acho que é um ponto de atenção de como o governo vem cruzando os dados e essas informações na linha do tempo aí. Então, cada vez mais, eu acho que isso é um assunto bastante preocupante, tá?
Sem Acho que é dúvida, que só bom mais que você nesse sentido. tocou. Não, sensacional, porque o reflexo de tudo isso, além das questões trabalhistas por dano moral, por indenização, por configuração de doença e acidente, as questões de afastamento que geram benefício previdenciário têm impacto no fato, como você muito bem lembrou. Acho que até vale a pena você falar um pouco da ferramenta, da tecnologia que vocês têm empregado nisso, Eduardo, para justamente cruzar as informações. Por isso a gente está gastando aqui a saliva para falar para vocês como é importante toda essa gestão prévia, conhecer primeiro a matéria, conseguir fazer uma gestão adequada, porque o efeito é imediato, né? Quanto mais afastamentos eu tenho, isso vai impactar no máximo daqui 2 anos, quando tiver um FAP novo, Sim. né? Fala um pouco da ferramenta, de Acho, como vocês acho, fazem esse controle. acho que é super importante a gente comentar sobre principalmente algumas coisas que rotineiramente as empresas acabam fazendo, mas por uma falta de entendimento de competências. Então, sistemicamente, muitas vezes, quando as empresas, lá no RH, quando vai fazer o afastamento do trabalhador, eu preciso colocar a espécie de benefício, porque o sistema de folha, né, ele vai calcular, né, todos os recolhimentos devidos em função da espécie de benefício. Se for um B31, eu tenho basicamente quase nada de recolhimentos, mas quando eu tenho um B91 acidentário, eu tenho que fazer ali uns recolhimentos de FGTS e tal, uma série de outras, vamos dizer assim, contribuições que eu preciso fazer de um empregado afastado por um acidente ou uma doença ocupacional. Muitas vezes o RH ainda tem o entendimento de que, não, não se trata de um acidente de trabalho, eu coloco o B31 aqui, né, um auxílio doença comum, e mando para a Previdência. E aí tem-se o entendimento de que a Previdência mudou o benefício para 91. Na verdade, o que se esquece é que a Previdência Social não está fazendo a leitura do teu sistema de folha, entendendo que você está encaminhando para a Previdência Social como auxílio doença comum. E que essa decisão de definir a espécie de benefício é do perito médico da Previdência. E é o contrário, é nós que temos que beber da fonte do enquadramento do médico perito da Previdência. E se a gente não concorda, né, precisamos fazer todos os recursos previdenciários, né, primeira, segunda instância, administrativo, judicial, seja lá o que for, né, a ferramenta do FAP hoje monitora muito próximo tudo isso, para que a gente efetivamente consiga ou reverter o benefício, minimamente fazer os recolhimentos adequados, porque também a Receita está de olho nisso, quer dizer, se eu tenho um B91, você não está fazendo o recolhimento adequado, você está, né, em débito aí com o fisco, então, e com o trabalhador, né, enfim, com os recolhimentos. Então, eu acho que esse assunto, eu sei que não é o assunto do nosso bate-papo hoje, mas eu quis chamar a atenção porque ainda existe esse entendimento equivocado. Não somos nós, empresa ou empregadores, que definimos a espécie de benefício do afastamento do funcionário, mas sim a Previdência Social, que é a seguradora daquele trabalhador. Do nosso trabalhador, a seguradora oficial é a Previdência Social e cabe a ela o poder de definir a espécie de benefício. Mas a empresa pode não concordar. Acho que esse é o ponto que eu queria chamar aqui a atenção. Acho que é sensacional e acho que tem relação sim, Eduardo, com o que a gente está dizendo, porque acho que esse é um dos problemas também que a gente mais encontra e é uma boa parte da origem dos problemas que as empresas têm enfrentado, que é, por decisão própria, por desconhecimento ou falta de ferramenta, da participação no contencioso de benefício previdenciário. Né? Na questão do FAP é justamente isso. A gente é comunicado da concessão do benefício B31 ou B91 e simplesmente adota as medidas internas para prestar informação dentro do E-Social. Não existe uma avaliação qualitativa. É um B31 mesmo? É um B91 mesmo? É um B94 mesmo? Porque a empresa Sim. pode, ela deve contestar quando ela tiver elementos para isso, sob pena de justamente perder a oportunidade. Né? E se eu já fiz a impugnação do evento que foi qualificado como acidentário, e isso é calculado no FAP depois, me corrija. Nossa impugnação do FAP ficou muito mais fácil para dizer, ó, eu já impugnei o afastamento e sequer teve uma decisão. Enquanto não veio uma decisão, esse evento sequer poderia ter sido computado no FAP. Eu já tenho um elemento jurídico para contestar o FAP. Né? Mas as empresas muitas vezes passam por isso como se não existisse. A mesma coisa quando as empresas recebem os ofícios para apresentar PPP, LTCAT ou atual PGR. Né? A pessoa pede aposentadoria especial baseada no ruído, por exemplo. E a empresa é intimada, então, a apresentar documentos, a empresa vai lá, levanta e entrega. Então, imagina que ela entrega, como você colocou, a informação de que o no ruído é qualitativo. Ou entrega a informação de que ela tem um PPP, ela tem um EPI que é eficaz, mas não faz prova disso.
Então, o INSS, quando recebe aquele documento, ou o juiz estadual, quando vai analisar a discussão, qual o elemento que ele tem para não conceder o benefício previdenciário que não a presunção que ele toma emprestado ou de outro juiz ou juíza ou da própria Receita Federal? Então, a empresa precisa fomentar qualitativamente, tecnicamente, juridicamente falando, esses fóruns. O INSS tem que ter estofo para dizer não vou conceder o benefício porque a empresa provou que essa pessoa não tem como adoecer. O juiz estadual vai dizer não vou conceder porque a empresa conseguiu provar que o IPI é eficaz. Se eu não faço, as pessoas vão obter o benefício previdenciário. Obtendo o benefício previdenciário, a norma é clara. Se chegou a conta, a fonte de custeio do empregador. Não, você pode falar o que você quiser em termos de argumentos jurídicos. Não adianta olhar para o lado e ver centenas, milhares de pessoas usufruindo do benefício previdenciário de uma empresa e imaginar que ela não vai ser obrigada a custear esse benefício previdenciário. Então, fica uma recomendação aqui muito forte é se envolvam, entendam, acompanhem o processo de gestão e concessão de benefício previdenciário. Isso impacta diretamente a vida do empregador. Né, Eduardo? Não sei se você concorda, Sim, mas com certeza. E outra coisa que eu acho que seria um bate-papo aí para a gente fazer num outro fórum é como o número de B94 vem aumentando para as organizações, que é o benefício por incapacidade aí, ou temporário ou permanente, limitada, que traz ao trabalhador um ganho mensal, tá certo, doutor? Que muitas vezes pode ser até aposentadoria ou não, pode ser continuado, aí a gente há um entendimento jurídico sobre isso, e que para o trabalhador acaba sendo uma poupança ou um acréscimo no valor do seu salário. E isso a gente percebe que vem sendo um mecanismo utilizado, um mecanismo mesmo, doutor, porque quando a gente olha no BI nosso estatístico aqui de alguns clientes, a gente percebe que algumas clínicas, alguns médicos, alguns laudos são sempre os mesmos, no entendimento em determinadas regiões, né, e que vem se avolumando números de B94, muitas vezes sendo concedido por um trabalhador que nunca sequer teve um B91. Então, acho isso eu acho isso muito grave, porque, de alguma maneira, a gente não só lesa a empresa, mas lesa a previdência social, né? E a empresa, muitas vezes, desconhece os impactos disso frente aí à questão tributária, porque a gente sabe que o impacto de um B94 no FAP da organização, ele é muito danoso, né? Porque tem a questão da expectativa de vida, o índice de custo. Então, se o funcionário tem 40 anos, ele vai fazer a expectativa de vida lá para 77 anos, vai multiplicar pelo tempo e aparece lá no cálculo do FAP, inclusive lá 2 milhões, 3 milhões, é o quanto você vai ser penalizado no seu índice ali de gravidade e vai trazer isso, um FAP aumentado, que você vai pagar sobre a folha de pagamento e isso vai te tributar durante 2 anos, que eu acho que é um problema bastante complexo. Às vezes os RHs, principalmente, acabam não olhando por esse aspecto, né? E isso, de fato, é assim, eu acho que hoje nós estamos num momento, né, bastante competitivo, né, e que cada vez mais, né, recursos humanos acaba sendo estratégico para os negócios, porque a gente precisa ter as melhores pessoas capacitadas, habilitadas, treinadas, né, resilientes e mais uma série de outras coisas para viver num mundo cada vez mais que anda numa velocidade cada vez mais rápida, com inteligência artificial, com uma série de coisas aí vindo à tona, né? Então, eu acho que traz um desafio ainda maior e a gente, às vezes, acaba deixando de olhar isso, quanto isso traz de resultado financeiro para o negócio. Eu tenho aqui estudos aqui de clientes, só para você ter uma ideia, tá, doutor? Eu gostaria só de chamar a atenção que às vezes eu faço, que nem há pouco tempo eu fiz uma reunião com o presidente de uma empresa, ele falou assim, quanto que eu tenho na mesa? Eu falei, ó, entre o mínimo e o que você paga tem 30 milhões. Tem 30 milhões. Então, assim, entre o mínimo e o que ele paga tem 30 milhões, então, cara, tem muito dinheiro nessa mesa. E às vezes, né, eu fico brigando por coisas tão pequenas e não estou vendo que está passando um elefante, né? Cara, 6% de uma folha de pagamento é muito dinheiro, né? Pensa no tamanho de uma folha. É simples, pega 30 mil funcionários, multiplica por um salário médio de 2.500, legal? E você vai ver o que vai acontecer. Vai trazer uma oportunidade aí de 30 milhões no ano, tá certo? Então, assim, tem muito dinheiro nessa mesa, né? Quem recolhe o mínimo recolhe 1,5%, quem recolhe o máximo 6%, 1,5% de uma folha desse tamanho,
e 6%, a gente está falando de muito dinheiro aí. 15 milhões, 20 milhões. Então, você está falando de milhões, né? E que faz, né? Parece às vezes o entendimento é muito equivocado, no sentido, não é tanto dinheiro assim. Não. 30 milhões é dinheiro para qualquer empresa. Pode ser empresa de 100 mil funcionários, tá certo? Ou empresa de 50 mil funcionários, não importa. 30 milhões é muito dinheiro para qualquer empresa. Ninguém quer deixar esse dinheiro, né, na mesa, né? E, além disso, é o seguinte, isso é só um olhar, né, doutor? Que eu estou só olhando por um aspecto, sem contar todo o passivo que eu vou criando, né? Porque aí tem os processos, eu não estou falando nem dos processos jurídicos, né? Porque assim, há um reconhecimento ou não há uma contestação, então, se você não contesta, é porque você aceita, e se você aceita, então, é que de fato aconteceu, né? Então, quanto isso pode ainda trazer de transtornos em processos trabalhistas aí para a organização, né? Então, acho que Uau, tem isso. uma junção, né? A previdência e o jurídico tem que estar cada vez mais integrado, né? Para que as empresas consigam ter uma segurança jurídica um pouco maior. Eu falo um pouco maior porque é bem difícil nesse país ser empregador, né? Então, hoje nós temos, hoje a gente acaba vendo aí os desafios de cada empresa, de cada segmento, de cada organização, e a gente sabe o quanto é complexo toda essa legislação e toda essa estrutura, né, em volta aí da questão do emprego, né? Legal, ótimo te ouvir. Tá? É bom compartilhar essas dores, porque certamente são muito comuns para quem está com a gente e para todas as indústrias produtivas e de serviço do país. Eu acho que um grande recado, né, Eduardo, é avisar que já se foi o tempo de que concessão de benefício previdenciário é uma relação que se estabelecia entre a pessoa e o INSS, ponto final. Né? Os desdobramentos que existem cada vez mais estão vindo à tona estão aí. Então, que bom que a gente já tem um ótimo público aqui, super qualificado. Aliás, a gente não consegue, acho que, abrir aqui vídeo e voz para vocês. Então, qualquer tipo de pergunta e manifestação, por favor, mande aqui no chat, no Q&A, tá? Para a gente. E justamente nesse contexto, eu só queria trazer um exemplo, até para você depois fazer um comentário, se você quiser, até muito do que a gente acaba encontrando posições equivocadas no mercado, né? Fazendo aqui a propaganda do escritório. Nós somos conservadores e a gente estuda muito a matéria, mas a gente vê muita coisa errada saindo por aí. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um cliente. A gente se deparou com um cliente nosso. O nosso cliente falou o seguinte: eu pago periculosidade para um pessoal. E por pagar periculosidade, não tenho que me preocupar com a aposentadoria especial, né? Isso é verdade, sim ou não, Caio? Falei, sim e não. Por que que sim? Porque periculosidade não tem nada a ver com exposição a agente nocivo. Tem a ver com exposição a agente perigoso. Qual que é a diferença? O agente nocivo, a presunção de que ele desgasta no tempo a minha capacidade para o trabalho e depois de um tempo não tenho mais condição de trabalhar. Já o perigoso é aquele que pode tirar minha vida de um momento para o outro. Por exemplo, ruído, calor, frio. Em tese, ele, aos poucos, se não tiver um devido tratamento, eu vou perder minha capacidade para o trabalho, vou adoecer, vou acidentar. Já o perigoso é, por exemplo, trabalhar do lado de um tanque com explosivo, pode explodir a qualquer hora. Existe um risco de, se ele explodir, eu perder minha vida, mas as coisas são completamente diferentes. Por isso que eu tenho adicionais, trabalhisticamente falando, de insalubridade e periculosidade. É verdade que o judiciário cada vez mais tenta equiparar, né, a questão da periculosidade para fins de concessão de aposentadoria especial. É um outro grande absurdo, mas a gente vai ter que enfrentar isso também com o tempo. E acontece isso porque, de novo, a iniciativa privada pouco participa das discussões que envolvem benefício previdenciário. Ou porque não interessa, ou porque sequer lhe dão a oportunidade. Então precisa provocar um debate da sociedade empresária para isso não acontecer. Porque, de novo, o custo vai chegar no colo da empresa, do empregador. Voltando, por exemplo, então, a empresa pagava periculosidade e falava, não tenho por que me preocupar. Mas a gente está recebendo uma demanda aqui de algumas pessoas de concessão de aposentadoria especial. Por quê, Caio? Eu falei, bom, para lá. Me dá todas as informações da gestão de saúde e segurança dessa pessoa. Laudo ambiental, né? O programa de gestão de risco, PPP. Aí a gente percebeu que a pessoa recebia periculosidade porque estava junto, perto de um ambiente de explosão, mas também tinha exposição a alguns outros agentes nocivos, como, por exemplo, o calor. Falei, opa, tem um calor aqui. Qual que é o nível de exposição ao calor? Ah, está acima do limite de tolerância. Opa, você tem equipamento de proteção individual? Não. Mas a gente descobriu o quê? A pessoa, então, não recebia insalubridade, porque existe o entendimento de que, uma vez que o adicional de periculosidade é um percentual maior, ele já engloba os de menor valor. Então, a empresa, apesar de ser devedora da insalubridade,
e de ter uma pessoa exposta ao agente nocivo, calor acima do limite de tolerância, olhou só para a periculosidade. Resumo da ópera: a gente disse, você teria que declarar a insalubridade, declarar a periculosidade e reconhecer que a pessoa tem o direito à aposentadoria especial. Não tem nada a ver aqui a periculosidade com a aposentadoria especial. É só um dos vários exemplos, né, Eduardo, de como a Perfeito. questão é muito mal vista ali nas empresas. É Sim, isso mesmo ou não? exatamente. Ó, e por isso que você trouxe isso dentro do FAP Online, na plataforma, a gente separa ISPERPEN, que é insalubridade e periculosidade, e a aba de aposentadoria especial a gente põe do lado. Por quê? Exatamente isso. Quando eu vou fazer, eu tenho vários agentes que eu coloco assim, eu abasteço, eu faço o input de todos os agentes. Aí eu vou avaliar o que é insalubre, se tem direito à insalubridade e periculosidade. Eventualmente, eu tenho a insalubridade e a periculosidade. Só que depois eu tenho uma aba abaixo que eu vou dizer o seguinte, mas qual recolhimento eu vou fazer? Ah, para esse trabalhador eu vou recolher 30%, né? A periculosidade. A periculosidade só não vai ser maior quando for 40% a insalubridade, né? Porque daí sobre o salário mínimo provavelmente pode dar, vai dar 40%, então vai dar maior do que a peri. Mas é só nessa condição. Então eu vou pagar sempre o maior valor e vou mandar esse valor para a folha. Ele vai bater lá na folha para fazer o recolhimento. No entanto, quando eu vou para a próxima etapa no workflow do sistema, eu trago de novo e falo, ó, legal, tenho esse agente, vai ser periculosidade por causa disso, mas de todos esses agentes de exposição, tem algum que se enquadra, né, na legislação previdenciária para efeito de pagamento de aposentadoria especial? Sim, tem. Qual? E, eventualmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo, porque eu paguei a periculosidade por inflamável, né? E estou pagando a aposentadoria especial, eventualmente, por um outro tipo de agente, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ficar muito claras. Por isso que, às vezes, as confusões, muitas vezes, de documentos, laudo de insalubridade, periculosidade, né? Eu sei que há uma recomendação para fazer o LTCAT desassociado dos laudos de insalubridade e periculosidade, mas se você fizer um excelente LTCAT, você vai ter a insalubridade, a periculosidade e a aposentadoria especial. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ser, vamos dizer assim, tão engessado na semântica da normativa, porque precisa entender um pouco da parte prática. Eu preciso olhar o ambiente por cima, né? Eu preciso olhar como se fosse uma câmera mesmo e falar, peraí, vamos ver qual é a situação desse ambiente. E muitas vezes, esse é um outro ponto que às vezes as pessoas não levam em consideração. Para efeito de aposentadoria especial, muitas vezes não se trata do agente, mas é a atividade, né? Tem atividades que dão direito à aposentadoria especial, né? Então, assim, por exemplo, pessoal, as pessoas que trabalham em empresas de mineração têm uma série de atividades no setor de mineração que até independe do tipo de mineradora que nós estamos falando, mas o fato de se trabalhar em subterrâneo, de trabalhar em minas, se trabalhar N situações, precisa ser muito bem avaliado, porque o que dá o direito à aposentadoria, né, muitas vezes, eu sempre comento aqui, é não ver o sol, é trabalhar embarcado. Então, é a atividade, não é nem a exposição. Né? Eu não estou levando em consideração a exposição, é a atividade, é como eu desenvolvo aquela atividade. Né? Então, a gente precisa ter um olhar muito mais criterioso. E aí eu vou chamar atenção numa coisa bastante importante que eu também encontro com muita, mas muita frequência. Gente, a descrição de atividade de recursos humanos, ela não se aplica para saúde e segurança. Precisa se parar com isso. Né? O RH faz aquelas atividades. Operador 1, desenvolve atividades em máquinas operatrizes. Operador 2, desenvolve atividades em máquinas operatrizes e mecanizadas com sistema de... Não é isso. Para saúde e segurança, precisa ter uma descrição de atividade, olhando, manipula, quantas caixas, né? Precisa ter número, precisa ter dado, precisa ter quantificação das coisas. Precisa quantificar. O que faz? Quantas horas? É uma única linha, ele muda de posto, não muda de posto, cara, ele carrega, ele transporta, ele precisa ter muito mais detalhe. Então, assim, os profissionais de segurança precisam se atentar a isso.
E muitas vezes dentro das organizações fica uma jogatina. Não, isso é um problema de RH. RH que faz descrição de atividade. Não! A descrição do cargo não é a descrição de atividade que nós queremos no documento de saúde e segurança. O RH tem que fazer a descrição do cargo, tem que fazer a descrição genérica da atividade, tudo bem, criar o plano de carreira, tá tudo bem, carreira Y, tá tudo certo, mas saúde e segurança não pode se eximir da responsabilidade do olhar do operador na máquina. Deixa eu descrever o que essa pessoa faz. Ele pega a peça, ele abastece a peça na máquina, ele põe a peça na caixa, ou a peça na caixa sai automaticamente. Quer dizer, quanto mais riqueza de detalhes, muito melhor para a gente poder tomar as melhores decisões. Sem um dado qualificado, de novo, doutor, é a qualificação do dado. Quer dizer, se eu não tenho dado qualificado, o output pode ser péssimo. Ah, mas eu não tinha essa informação. Por quê? Porque o dado não foi qualificado. Então, a descrição de atividade, seja no PPP, seja no LTK, seja no PGR e seja no PCMSO, né, precisa ser qualificado. Quanto mais dados você tiver, melhor. Né? E outra coisa, você vai fazer normalmente uma vez, porque as empresas não mudam o tempo todo. Eventualmente entra uma linha de produção que passou por um revamp, mas não é todo dia, não muda-se máquina de produção todo dia. Quer dizer, não é uma coisa que vai dar um trabalho gigante, mas fazer a primeira vez de uma forma muito bem qualificada é extremamente importante. É extremamente importante. Então, é só um chamar de atenção sobre isso, porque às vezes eu critico a decisão final, mas a gente não tem subsídio para poder chegar naquela decisão final, entende, doutor? Claro, você tem toda a razão. Até falando já que o passado nos condena, o Alexandre trouxe uma ótima pergunta aqui que a gente enfrenta bastante. Ele queria saber como é que as empresas lidam com casos mais antigos. Por exemplo, um caso de 1990, em que um ex-empregado pede um PPP, né, e vai chegar isso para o engenheiro e já vai dizer, tudo bem, até reconheço que existia ruído no nosso processo produtivo no ambiente, mas é impossível quantificar. Como é que eu vou produzir um PPP hoje fazendo referência a 1990? Como é que a gente faz? Qual a saída mais comum para emitir esse PPP sem prejudicar, né, os demais agentes aqui envolvidos? Deixa eu só tratar, antes de você, se quiser comentar, Eduardo, só vou trazer Tá. um aspecto jurídico, né? Hoje a obrigação de guarda e gestão dos documentos de saúde e segurança é de 20 anos. Mas não quer dizer que a gente consiga necessariamente resolver o problema por aí, né? Quando a gente recebe um pedido hoje, por exemplo, de 2000, vou dizer, sinto muito, eu não tenho e nem era obrigado a ter o controle de dados anteriores a 2004. Passou de 20 anos. Mas o que acontece? Isso quando volta, o que faz a pessoa? Então eu quero que seja realizada uma perícia hoje na empresa para que então se tome isso como verdade. Isso pode acontecer e por quê? Vai dizer, bom, exceto se a empresa conseguir demonstrar que o processo produtivo, o ambiente de trabalho, as funções se alteraram, em tese essa perícia vai acontecer. E num outro cenário pode acontecer o que a gente chama de perícia por similaridade, que pode acontecer em outros ambientes de outras empresas do mesmo setor. E vai se tomar aquele dado como verdadeiro. Então a empresa, de qualquer forma, vai ter que ter bons elementos para dizer, ter algum histórico, alguma coisa como para servir de base comparativas em termos de quantificação e do processo produtivo, do layout, o ambiente de trabalho e das funções desempenhadas. Alguma Legal. coisa diferente do seu lado, Eduardo? Vamos lá, eu vou trazer uma parte prática. Eu vou te contar uma coisa. A gente tem uma área aqui, que é uma área de higiene ocupacional, hoje dentro da FAP, a gente tem toda uma parte de trabalho de campo. Então, faz toda a parte de higiene ocupacional, abastecimento de dados, levantamento de dados, tal, para poder ajudar os nossos clientes a digitalizar a área de saúde e segurança dentro da plataforma do FAP Online. E aí, essa área nossa também, para vários clientes, eu acho que a gente tem mais de 15 clientes que a gente faz isso. A gente guarda o histórico do passado e a emissão dos PPPs é feita pelas nossas equipes. A gente constrói os PPPs, exatamente na pergunta do Alexandre aí, tá? Então, olha só. O que nós fazemos? Eu vou te falar, eu vou te falar a prática, tá, doutor? Qual a prática? Eu vou procurar os documentos. Então, eu procuro. Tem LTCAT? Não tem. Tem PCMSO? Às vezes tem, às vezes não tem. Tem um PPRA da época? Tem. No PPRA da época, tem avaliação de ruído? Estou dando exemplo, tá? Estou pegando aqui um exemplo. Tem avaliação de ruído? Tem. Deixa eu ver, a metodologia. Tá? Avaliação de ruído tem da área. Então, eu vou lá, não é o LTCAT, não é o LTCAT. É o PPRA. Eu pego a avaliação de ruído e eu referencio no PPP que aquela informação, até na observação,
ela veio oriunda de um PPRA, que foi feito em 1990, né? Para o doutor José, coloca o CRM, se for médico, porque tem de tudo, tá? Porque às vezes a informação não está no PPRA, mas está no PCMSO. Então eu pego o PCMSO e falo, ó, tá no PCMSO desse médico aqui, ó, avaliação de ruído, porque tem de tudo, tudo. Às vezes não está no PPRA, não está no PCMSO, mas está numa planilha de monitoramento de ruído que tinha mensal da área e que está assinado lá por um engenheiro, ele assinava. Era no papel, ele assinava e punha o CREA dele, eu bati o carimbo. Pego aquela folha. Bom, a gente manda o PPP. Muitas vezes a Previdência, o que ela faz? Ela fala, junta-se o documento, eu quero ver o laudo, né? Eles pedem, eles mandam umas cartas pedindo. Eu pego aquela cópia daquele documento e falo, ó, documento que a gente referenciou no PPP está aqui. E aí, doutor, é o seguinte, nós quase sempre, não estou falando que é sempre, mas quase sempre é aceito. Ou seja, não é o LTCAT, porque deveria ser o LTCAT, mas a empresa não tem o LTCAT, tá certo? Mas às vezes o documento que deu referência ao PPP foi o PCMSO, às vezes foi o PPRA e às vezes foi simplesmente uma planilha de campo, tá certo? E a Previdência, tá, na maior parte das vezes, tem aceito essa documentação. Então, não sei se eu respondi, mas na prática é isso que acontece hoje na Previdência. Eu não estou falando que a Previdência sempre vai aceitar esse tipo de documento que não é um LTCAT, mas hoje, atualmente, ela aceita. Tá? Eu estou te falando que a gente faz dezenas desses todos os meses, dezenas, tá? Então, para as empresas, que é um serviço, porque eu tenho que pegar todo esse documento, eu tenho que digitalizar esse documento, às vezes eu tenho que jogar isso para o sistema, eu preciso ler, porque às vezes está em papel escrito, né? Às vezes eu consigo digitalizar e hoje com inteligência artificial a gente separa os dados e põe isso dentro da plataforma, que a plataforma consegue trazer o PPP regresso do passado para a gente poder emitir um PPP só. Enfim, então tem esse desafio. Acho que foi bastante pertinente esse tipo de pergunta que o Alexandre fez, porque eu vejo que principalmente as empresas que estão há 20, 30, 40, 50 anos aí no mercado, todas elas têm esse desafio. Sensacional, Eduardo, isso mesmo na prática. Ele complementa a pergunta. E se a gente não achar absolutamente nada, como entregar o PPP? Bom, aqui acende uma vela, reza, espera a psicografia, mas a gente já viu, pelo menos no judiciário, aqui, Alexandre, já viu o juiz aceitando laudos extemporâneos, quer dizer, laudos mais recentes, que a gente vai dizer que se aplicam para o passado. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque é uma verdade que a gente não tem garantia de que ela reflita de fato a realidade. Quer dizer, se a gente encontrar alguém que trabalhou na época com PPP diferente, encontrar discussões judiciais em que se evidencia informação diferente, isso pode gerar um risco de desqualificação da informação para o passado e, eventualmente, a pessoa ter direito à aposentadoria, vocês serem questionados sobre a validade da sua gestão de saúde e segurança, tá? Mas acho que é um caminho. O pior cenário, não tem Sim. nada, produza algo com alguma segurança que se aplica para o passado. Perfeito. Aqui a gente faz muitas vezes naquele campo de observação, a gente coloca que não tinha laudos na época ou informação em documentos na época, mas que o primeiro documento onde nós identificamos a avaliação quantitativa foi, sei lá, ele falou 1990, foi em 1997. Porque assim, normalmente, doutor, é assim, ó, antes tinha o programa de risco, né? Quando você pensa nas normas, tinha um programa de risco. Quando você pensa em PPRA, ali em 96, 97, boa parte das empresas já começa a ter alguma coisa. Antes disso, realmente, era um ambiente, um ambiente complexo, porque às vezes tinha uma ficha de campo, era feita em papel, tinha uma CI lá onde tinha uma avaliação de calor, de ruído, de um agente químico ou outro, mas muito desassociado, não era um programa, muitas vezes não tinha a metodologia que foi utilizada para fazer aquela avaliação, enfim, é muito falho, é muito pobre, né? Então, o que a gente costuma fazer é, quando você pega o primeiro documento, você referencia ele, e também não vem falhando, tá? É aceito, sim, mesmo na esfera administrativa, a gente coloca, e é importante colocar como observação, porque aí tem um ponto crítico. Se você não coloca como observação e ele pede, e você junta um documento que é de 1997,
para um PPP de 1990, aí você vai ter mais uma chuva de questionamento, porque parece que você tentou, né, enganar a Previdência Social. Então tem esse viés. Por isso, de largada, é importante você trazer a referência desse documento que você utilizou, onde você fez prova de dados efetivos para poder construir esse PPP. Até porque você assina esse PPP, então você tem responsabilidade técnica sobre ele. Né? E Ótimo ponto. responde sobre ele também. Outro ponto que eu acho que eu vou só chamar a atenção, que vem acontecendo com muitas frequências de colegas aí que traz esse questionamento, é muita PPP emitido falso, com assinatura de engenheiro que não é o engenheiro. Então, assim, tomem bastante cuidado com isso. Quando forem chamados, fiquem muito atentos. Hoje, fazer-se um carimbo é muito simples, é muito fácil e tem muita gente fraudando o PPP, tá? Ótimo ponto, Eduardo. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Só para deixar o alerta, para quem atua aqui em favor das empresas e busca sempre refletir a realidade, eu não queria encontrar laudos anteriores a 2004, tá? Por que eu estou dizendo isso? Se eu guardo algum documento para alguém por mais de 20 anos, os próximos também vão pedir e esperam que a gente também tenha o controle das mesmas informações de outros agentes nocivos. Então, saibam muito bem como endereçar e a energia que vocês vão gastar para apresentar um documento com mais de 20 anos. Eu acho que tem que refletir a realidade, como bem colocou o Eduardo, mas pensem também no reflexo disso para demandas semelhantes que vão aparecer no futuro. Um conseguiu, todos em tese vão pedir. E não deixem de apresentar junto com o PPP, se for um agente nocivo que tem EPI, não deixem de apresentar prova de eficácia do EPI. Se for o ruído, todas as políticas internas que demonstram que a gente concedeu, que a pessoa treinou, que a pessoa usou e jamais se afastou por conta do ruído. Caio, o problema é meu? Sim, o problema é de vocês, vamos deixar claro. Por mais que seja um benefício da pessoa, isso tem reflexos para a empresa. Tá? Previdenciários e até mesmo trabalhistas. A gente vê agora pessoas ingressando com reclamatórias para pedir insalubridade porque ele também conseguiu aposentadoria especial. De novo, a gente já disse que são questões completamente diferentes, mas muitos juízes tomam uma presunção. Já que você teve um, eu quero te conceder o outro. Querem fazer justiça social com o bolso do empregador. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Eduardo, acho que era Legal. isso. A gente até passou um pouquinho do tempo. Obrigado pela paciência de todos. Acho que é um tema que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Tranquilamente. Quero agradecer sua presença, já te convidar Obrigado. para uns próximos, que a gente certamente tem desdobramentos aí. Então, obrigado pela sua presença, obrigado para todo mundo que ficou até agora e a gente vai ficar certamente à disposição de todos. Eduardo, a palavra é sua. Fica à vontade. Perfeito, obrigado pelo convite. Daqui a pouco está chegando o Conar aí. Eu quero te convidar aí para a gente fazer um bate-papo no Conar. Acho que esse assunto de saúde mental, atestado, afastamento. Quero falar de burnout e burn-on. Burn-on, né? Acho que eu queria também falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito hoje aí na crista da onda. Acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho. Depois vamos organizar isso para fazer um evento no Conar, estarmos juntos lá. Eu acho que é pertinente, onde tem o público de recursos humanos e o objetivo hoje da LG é estar cada vez mais próximo da área de RH no sentido de trazer conteúdo em toda essa governança de saúde e segurança do trabalho e na questão de meio ambiente também, pensando no cuidado com as pessoas de um modo geral e eu conto contigo aí também, mais uma vez. Obrigado pelo convite do Tosini. Confio muito em vocês, gosto demais do trabalho de vocês. Eu acho que realmente eu já expressei isso para você. Para mim, você é o advogado previdenciário, o melhor advogado previdenciário do país, eu não tenho dúvida disso. E adoro conversar com você sempre, trocar essas ideias, saber o que está acontecendo no mundo, porque muda muito rápido as coisas, né, doutor? Você vê, a gente fica um mês sem conversar, daí daqui a pouco já está acontecendo outras coisas. E a gente sabe que esse assunto que você trouxe aqui hoje, muito pertinente do atestado para home office, é uma coisa que daqui a pouco começa a ter judicialização de Ministério Público, daqui a pouco começa a entrar centro de referência ao trabalhador, daqui a pouco começa a aparecer jurisprudência, daqui a pouco a gente sabe que quando começa a mexer desse jeito, né? Os cabelos, eu não tenho nem cabelo, você ainda tem um cabelinho branco, eu não tenho nem cabelo, a gente já sabe onde isso vai bater essa Kombi. Então, acho que é importante nós, como empresa, como organização, no sentido de orientar os melhores programas, né, como as empresas estruturam esses programas para ter menos problemas no futuro.
É isso aí. Muito obrigado Sensacional. aí pelo convite. Adorei falar com você, como sempre, Imagina. muito bom. Sempre Obrigado a aprendo. você, Eduardo. Sempre bom estar contigo, que traz essa visão prática, além de técnica a respeito do tema. Isso faz muita diferença para a gente. Então, obrigado. Para mim, você também é uma referência. A gente trabalha muito junto, felizmente. Só para lembrar, então, pessoal, esse vídeo foi gravado, esse bate-papo. Em breve estarão nas nossas redes sociais. Então, sigam lá, FAP Online, LG Lugar de Jeito, Tosini. E a gente fica à disposição para conversas a respeito desse e outros temas de natureza previdenciária e de saúde e segurança do trabalhador. Obrigado e até breve. Forte abraço. Valeu. Valeu.